Já estamos de volta com o seu Manhã da Piedade. Me diz uma coisa, você já segue o perfil do Manhã da Piedade lá no Instagram, @Manhã da Piedade? Não? Tá com o celular por perto? Então já aproveita, entra no Instagram e começa a seguir. Sabe por quê? Lá no perfil você consegue acompanhar os bastidores do programa, pode enviar pedidos de oração, dúvidas, sugestões de temas e ainda participar de sorteios incríveis pensados pela equipe para presentear você que está aí do outro lado. Então não perca mais tempo, corre lá no Instagram e já começa a seguir o perfil @Manhã da Piedade. Vamos falar sobre ecologia. A Pastoral Universitária da PUC Minas e a Agência de Desenvolvimento Integrado, a ADERE, realizam há um mês a série de lives Diálogos da Romaria. As lives elas são quinzenais e têm transmissão aqui pela TV Horizonte, pelo YouTube da TVH e pelo aplicativo Rede Catedral. O tema dessa semana foi sobre a nova economia e quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Elisa Mello. Ela é graduanda em Teologia pela PUC Minas, técnica em Meio Ambiente e secretária da região episcopal Nossa Senhora da Esperança, Renze. Bom dia, Elisa. Seja muito bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, muito bom estar aqui com vocês e poder falar com os nossos telespectadores. Elisa, fala pra gente, como que a gente pode definir essa nova economia, que foi o tema debatido ontem? Então, é muito importante a gente falar sobre esse tema, porque quando a gente fala em economia, parece que é algo muito distante, né, da nossa realidade, ou pode parecer que é algo assim para especialistas, para aqueles que estudam a matemática, para que conseguem interpretar gráficos ou temas relacionados a isso. E quando nós trazemos esse tema para a nossa live, para os nossos diálogos da Romaria, nós estamos falando dessa economia que é algo que é muito próximo da nossa realidade, que na verdade faz parte do nosso dia a dia, né? A própria palavra economia, ela quer dizer isso, né? É a gestão da nossa casa. Então a economia ela está aqui no nosso dia a dia. Então, para falar desse tema e trazer uma nova economia, primeiro a gente precisa entender, né? E foi isso que a gente conseguiu fazer ontem na live, entender qual que é a economia que nós temos vigente hoje na nossa sociedade, qual que é a economia que está aí, digamos assim, dando as regras, né, da nossa vida, do nosso dia a dia, aquilo que está movendo o nosso cotidiano. E a partir dessa identificação, desse diagnóstico dessa economia que nós temos hoje, uma economia capitalista, uma economia que gera muitas desigualdades e que, né, tem diversos problemas e que a gente vê isso apontado muito bem também nos documentos do Papa Francisco. E a partir, então, desse diagnóstico é que nós podemos olhar para uma nova economia, que é uma economia que humaniza, que é uma economia que está pautada nos valores do Evangelho e que busca, né, sobretudo, a dignidade de cada pessoa humana. Então, a economia que é baseada no Evangelho, essa economia nova que o Papa Francisco nos chama, ao convocar, né, todos nós para esse movimento da economia de Francisco e Clara, ele está, na verdade, nos fazendo esse chamado para perceber que esse sistema que nós temos hoje na nossa sociedade, ele não tem atendido a essa demanda, a essa necessidade de dar dignidade a cada pessoa humana. Então, é muito importante a gente pensar que existe uma nova forma de fazer e que a gente precisa pensar, a gente precisa aprofundar esse tema com quem estuda o tema da economia, mas, sobretudo, com pessoas comuns, com quem está no dia a dia construindo a sua vida, pensar novas formas de fazer uma economia mais solidária, uma economia que humaniza, uma economia que não explora, que não gera acúmulo de riquezas para uns poucos, enquanto que a maioria vive, né, na pobreza. E é uma situação que a gente vê muito claro agora também na pandemia, né, sobretudo no nosso país, o aumento da desigualdade. Então é muito importante a gente pensar que essa nova economia é, na verdade, voltar, né, aos princípios e os valores do Evangelho. E isso que eu ia falar com você, né, que o Papa Francisco ele tem um discurso muito assertivo em relação a algumas mudanças e alguns cuidados que nós cristãos precisamos
ter e tomar, e essa questão da casa comum, né, do cuidado com a casa comum, que eu falei mais cedo com o Paulo Azeredo, agora a gente conversando sobre essa questão da economia, Papa Francisco, ele sempre muito antenado e muito preocupado com o futuro da economia, justamente para não gerar essa segregação, essa exploração de alguns, esse lucro desenfreado de outros. Isso é muito importante, né? Nós, como cristãos, sabermos, entendermos isso. Você começou falando que a economia, às vezes, quando a gente fala o termo economia, assusta muito as pessoas porque a gente imagina ser algo muito distante. Mas não, a economia, como você muito bem disse, está no nosso dia a dia. É uma conta que você faz ali no mercado, é uma opção que você troca, né? Ah, não vou levar isso, vou levar aquilo porque está mais em conta. É isso que é economia. E entender como que ela funciona hoje em dia na sociedade é o primeiro passo para que a gente possa mudar essa realidade e mudar para beneficiar o maior número de pessoas possível, né? Exatamente, Vanessa. E é interessante isso que você coloca, né, a respeito dessas escolhas do dia a dia que a gente faz e que estão impactando de verdade na economia. Porque, na verdade, se a gente pensa, né, nós estamos numa sociedade que coloca para nós que a gente precisa, por exemplo, trocar de celular todo ano, ou precisa consumir cada vez mais, ou produtos que estão, inclusive, degradando o meio ambiente, que estão explorando de forma desenfreada. E se a gente pensa nas nossas escolhas, né, cotidianas, o que eu consumo dentro da minha casa, a forma como eu consumo, ou até mesmo, né, uma das coisas que foi falado ontem também por uma das convidadas, a respeito, por exemplo, né, de coisas que eu posso dar um outro uso, uma coisa que eu tenho que não serve mais para mim, mas que para uma outra pessoa ainda tem uma utilidade, ou que eu posso fazer um sistema de troca, ou seja, uma economia que não gira em torno de uma exploração desenfreada também do ambiente, como se a terra fosse, né, um recurso inesgotável que eu posso tirar, consumir o tempo inteiro sem que ela, né, vá se esgotar em algum momento. Então é pensar também na forma como eu faço a gestão na minha casa, no meu cotidiano, daquilo que eu consumo, dos meus hábitos mesmo, né, de vida, para que isso seja sustentável, inclusive no aspecto da economia. Então, as duas coisas estão muito interligadas, né? Ecologia, um cuidado com a casa comum, um cuidado com os recursos, mas também essa nova forma de fazer economia, que não é uma economia exploratória, mas uma economia solidária, né? Então, acho que é bem por aí mesmo. Revisitar nossos hábitos, né? E vê-los de uma maneira mais circular. Isso que você falou é, assim, incrível. Às vezes algo não serve mais para mim, mas não necessariamente ele perdeu a vida útil. Eu posso passar para outra pessoa. E uma coisa que eu li e, assim, sempre tenho comigo o produto mais barato é aquele que já existe. Porque ele já foi feito, ele já está ali. Às vezes, né, só muda de lugar, só muda de função, só muda de dono e aí a gente já tem um ressignificado daquele objeto. Elis, eu queria que você me falasse aí na sua avaliação, claro, se as lives elas estão ajudando, né, a manter vivos esses temas debatidos durante a segunda Romaria pela Ecologia Integral. Eu acredito que sim, eu acho que as lives têm sido muito boas, com uma qualidade muito boa, com convidados, né, de diferentes áreas de formação, também com uma mediação bem preparada. Então isso tem criado um diálogo fluido, um diálogo interessante, com uma linguagem que a gente consegue alcançar um maior número de pessoas, e acredito que esse apoio, né, da Rede Catedral de Comunicação, ele é fundamental, porque além da gente chegar através da própria live, no momento que a gente entra na casa das pessoas, das famílias e consegue transmitir essa mensagem, depois essa repercussão, né? Aqui a participação no Manhã da Piedade, também pela Rádio América, a gente teve uma participação no Falando de Vida, então acho que isso vai dando, né? Vai ressoando essa mensagem e trazendo para as pessoas que é importante a gente continuar debatendo sobre esses temas, que a Romaria não termina lá no dia 5, onde a gente celebrou na Serra da Piedade, mas também não termina com as lives, né? A live ela é um ponto de partida para a gente continuar o debate, para a gente continuar e, sobretudo, para que cada um possa fazer escolhas para mudar os próprios hábitos e se engajar cada vez mais no processo que a Arquidiocese está fazendo e está promovendo para que a gente possa, de fato, promover essa ecologia integral. Então, acho que é de fundamental importância as lives, né, dos diálogos da Romaria, mas também esses espaços aqui que a gente tem
para poder falar sobre esses temas, né, que estão todos interligados e que são de fundamental importância. Elisa, durante a sua fala, a gente está mantendo o Instagram da Pastoral PUC Minas. Caso as pessoas em casa tenham alguma dúvida, pode chamar no direct lá do Instagram, esclarecer dúvidas com vocês. Pode sim, a gente está à disposição para conversar. Se alguém quiser saber mais como se engajar nesse projeto, o que pode fazer, o que já está acontecendo na Arquidiocese, pode chamar a gente lá no direct, a gente vai conversando. E a gente precisa, sim, agregar mais pessoas nessas causas para que a gente consiga cada vez mais promover essa ecologia integral. Então, a gente está aí nas redes sociais à disposição para esse diálogo. Muito, muito obrigada, viu, Elisa? Muito obrigada por vir falar sobre esse assunto tão importante que mexe diretamente com o meu, com o seu, com o nosso dia a dia, com a nossa vida. Conscientização, conscientizar, conhecer para poder mudar. Muito, muito obrigada, viu? Excelente terça! Eu que agradeço pela oportunidade, né, e convido a todos para continuar acompanhando a próxima live que será sobre a educação. Qual que é o dia? Vai ser no dia, Daqui a 15 dias, seria? Isso, exatamente. Daqui a 15 dias, numa segunda-feira, vamos lá. Oi, gente. Eu não vou fazer conta de cabeça, porque eu sou péssima. Pois é, mas a gente vai achar aqui rapidinho. É no dia... 19? Dia 19 do 7, exatamente. Perfeito, então. 19 de julho fica o convite para mais uma live falando sobre economia, falando sobre esse assunto tão importante. Elisa, muito, muito obrigada, viu? Excelente terça-feira para você. Obrigada, para você também. Tchau, tchau. Tchau. E a gente vai para um rápido intervalo, mas fica aí, já já a gente volta com o Evangelho do Dia.